Bem, olá a todos, mais uma vez nos reunimos para que a gente tenha nosso estudo da Gênese. Hoje nós estamos na sessão de estudos número 5, dia 9 de maio de 2022. Seguimos com o capítulo 1, que trata da natureza da revelação espírita. Hoje vamos estudar os itens de 21 ao 29. Então vamos lá. Então aqui o 21. Vamos só lembrar do finalzinho do número 20, né, do item número 20, que Kardec trata do Espiritismo assim, como uma revolução total que se opera nas ideias, revolução maior e mais poderosa, porquanto não se restringe a um povo nem a uma casta, ou seja, um segmento da sociedade, né? Pois alcança simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. E aí, então, Kardec fala, olha, razão existe, pois, portanto, para que o Espiritismo seja considerada como a terceira grande revelação. Vejamos em que diferem essas revelações e qual vínculo une umas às outras. Então, esse foi foi assim que nós terminamos a nossa última sessão de estudos. Bom, eu queria abrir um parênteses aí, antes da gente entrar no item 21, quando trata da primeira revelação, que eu tive a curiosidade de entrar numa, num vídeo do YouTube com o depoimento de uma ex-médium, né? E aí eu falei, nossa, como é que é isso, né, ex-médium? Eu fiquei, né, pensando, fiquei curioso, porque tem milhares de visualizações, dezenas de milhares. Então, alguma coisa está correndo por aí. Então, antes que alguém me pergunte, eu falar, não sei nem do que se trata, eu comecei, não vi tudo, não, porque aliás, eu nem tive muito tempo para isso, que eu estava fazendo outras coisas, mas eu vi o comecinho. E uma das coisas que ela fala, que ela deixou de ser médium, deixou de ser espírita, foi porque bom, primeiro, ela dá um panorama geral do espiritismo, fala bem do espiritismo, fala da caridade, fala da moral, ela tem muitos pontos positivos que ela fala. Aí, quando a pessoa que fala com ela fala, escuta, mas por que você deixou de ser médium, né? E, consequentemente, deixou de ser espírita? E ela fala, porque o espiritismo se considera a terceira revelação. Como pode esse... Não fala assim, mas ela dá a mensagem de esse senso de grandeza, de superioridade, de dizer, se equiparar a Moisés, né, a revelação por Moisés e a revelação por Jesus. Então vem aí a doutrina espírita e se coloca nessa posição, como uma das reveladoras, né, a terceira revelação. Aí, bom, depois disso já nem pude mais assistir, nem quis mais assistir, mas já deu a entender o principal fator, o principal motivo pelo qual ela quis dizer. E eu tinha falado anteriormente, e isso está na gravação, né, da anterior, quando eu falo assim, poxa, parece até uma sensação assim de grandiosidade, né, de falar da terceira revelação. Mas eu acho que Kardec estava preocupado com isso e ele dá, durante esse momento do estudo, né, dessa introdução aí, a gente é, a gente vai e, e verifica o quanto ele bate nessa tecla, o quanto ele justifica isso. E eu confesso para vocês, eu não tenho dúvidas, sabe? Antes mesmo e depois, agora, né? Então eu tenho realmente essa certeza do que essa revelação diante da grandiosidade da mensagem que vem por parte dos espíritos, né? Da moral envolvida, da transformação moral e tudo isso. Então, é mais assim, dar uma satisfação para vocês, caso vocês entrem
né, nessa curiosidade de saber o que que essa mulher fala a respeito e por que que ela deixou a doutrina espírita. Mas, enfim, é só quase que uma curiosidade. É uma curiosidade. Mas, no que diz respeito a isso, eu não tenho dúvidas. Senão, eu não estaria falando disso aqui agora. Senão, eu estava fazendo mais um vídeo com milhares de visualizações, que não é tudo isso. Mas é o contrário. Então, vamos lá. O item 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Olha, eu tenho, ao longo de algum tempo, lido, assim, principalmente mensagens mediúnicas, contos mediúnicos, histórias mediúnicas, enfim, coisas que os espíritos nos contam sobre Roma. Roma tinha muitos deuses, né? E eles não entendiam como alguém podia cultuar um único Deus. Então, dentro da cultura daquela época, era muito difícil entender isso, mas muito difícil. Ainda mais um Deus, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, um Deus manso, um Deus pai, um Deus amoroso, um Deus que vê todo mundo igual. Já pensou isso? Para um romano orgulhoso, tem que tratar o escravo. Não estou falando nem o servo, né? Porque a diferença de servo e escravo é que o escravo, o dono dele, né? Ele poderia sacrificar o escravo, ele tinha poder de vida ou morte. Já o servo, não. Eles tinham esse respeito. Não podiam matar o servo, mas o escravo, sim. Então, alguém que ele tinha poder de vida e morte, ser igual a ele, era uma afronta. Então, vocês imaginem o choque que era vir Jesus e falar, divulgar, assim, confirmar o Deus único. E pior, um Deus amoroso. Mas vamos começar pelo começo. Moisés nos trouxe um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e assentou as bases na verdadeira fé. Como homem, foi legislador do povo pelo qual essa fé primitiva, depurada, haveria de expandir-se por toda a terra. Então, era um começo. Ele tinha que colocar isso. Então, praticamente, Kardec para aqui, porque é basicamente isso a doutrina de Moisés. Nos trouxe um Deus único, mas ainda um Deus que cobrava forte. Tanto que ele seguia a lei de Talião. Ele quem? Moisés. Né? Olho por olho, dente por dente. Daí que a gente vê, poxa, fulano retaliou, né? Porque vem de Talião. Né? Então ele veio para fazer aquela cobrança, assim, daquela vingança, enfim. Aí agora ele entra no item 22, falando de Jesus. Cristo, que tomou da antiga lei o que é eterno e divino, veja bem, a característica de Moisés eram duas, nós já estudamos isso. Desculpa, nós já estudamos isso. Tinha o lado divino, eterno, mas também tinha o lado humano, perecível, que podiam ser modificado. Então, Cristo, Jesus, pegou da lei antiga o que é eterno e divino, rejeitando o que era apenas transitório, porque naquele momento ele precisava, com rédeas curtas, comandar uma multidão de gente, porque ele era o condutor daquele grupo de pessoas, né, daquela sociedade. Ele tinha que fazer a coisa com um pulso firme, porque senão ele não conseguiria, né? Então, ele tirou isso que era transitório, meramente disciplinar, ele tinha que disciplinar aquele povo, e de concepção humana, agregou a
revelação da vida futura. Então, a mensagem de Jesus, pode ver, é sempre assim, ó, é amor e vida futura. A mensagem de Jesus está basicamente, se for fazer uma, sabe, fazer uma bem, de maneira muito geral, claro, porque a riqueza é muito grande, não dá para fazer uma coisa muito geral, mas se for pensar bem, era puro amor a mensagem dele. E ele visava a vida futura, o reino dos céus. Que reino dos céus é esse? Ele falava dessa vida futura. E ele falava que tinha que nascer de novo, renascer, né? Então, da qual Moisés nada tinha falado. Moisés não falou em nenhum momento da vida futura. Falava da vida presente, que tinha que resolver o que estava ali à mão, né? E como também a das penas e recompensas que aguardam ao homem após a morte. E aí ele fala, dá uma olhada lá na Revista Espírita de março e setembro de 1861. E nós temos isso. Eu não sei se, vamos ver se vocês me dizem se entra aí na tela. Alguém pode ver na tela? Pode me dizer? Se está aí o Kardecpedia? Estou vendo, Luiz. Ah, que bom. Então, significa que é isso aqui, olha, se a gente for lá na março, como ele fala assim, vai lá na revista de janeiro, desculpa, de março de 1861. Aí tem lá a lei de Moisés e a lei do Cristo, né? E aqui tem, o que que é isso aí? Tem uma comunicação, né, de um espírito, e ele fala, né, do que é as leis. Então, ele vai esmiuçando um pouquinho mais a respeito. Então, até aproveito para convidar vocês, sempre que tiver oportunidade, folhear a revista espírita, ou até mesmo ir um pouco mais além e estudar, pegar um capítulo, outro, estudar, ou mesmo, através dos estudos, ver a que se refere, né? Nós não vamos ter o tempo de fazer isso aqui, né? Mas, por exemplo, aqui quando ele fala na Revista Espírita, fala em todas as comunicações feitas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral. E aí ele pergunta, a que devo pensar disso? E olha que bonito, ele fala, sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, a moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, reaproximar os homens e tornar a todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo, e assim vai, e assim por diante. Então, olha que beleza que foi o que Jesus nos trouxe. E a gente tem esse tipo de ensinamento através do Espiritismo. Não ensinamento propriamente dito, mas compreensão. Então, não realmente a gente pensa, puxa, a gente tem diante de nós, nós temos diante de nós, sim, uma revelação, né? Então, isso é muito importante. E aí a gente dá realmente, assim, crédito a essa revelação. Aí ele fala também, vai ver também na Revista Espírita de setembro. Aí a gente vai lá, dissertações e ensinos espíritas, um espírito israelita a seus correligionários. Então, o espírito, ele fala, ele sendo israelita, ele pega e fala a respeito de Moisés, fala de Jesus. E aí ele fala que, veja bem, o Espiritismo é a lei de Deus, é a lei de Moisés aplicada à época atual. Ou seja, é um entendimento disso. Então, aí é um outro espírito se manifestando e também comentando a respeito, agora, nesse caso, da lei de Moisés. Então, tudo é uma questão da gente ser realmente coerente com aquilo que a gente está
buscando entender. Então, essas são ver Revista Espírita, março e setembro de 1861. E ali a gente vai notar que tem, através da fonte, a gente busca na internet, o Kardecpedia, ele é muito bom nesse sentido, que dá para pegar as obras ali de maneira até fácil, né? Para consulta e tudo. Aí o item 23. A parte mais importante da revelação de Cristo, no sentido de primeira fonte, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista absolutamente novo, desde o qual se considera a divindade. Até aquele momento, ninguém tinha trazido uma compreensão de Deus como ele nos trouxe. Aí ele fala, este não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e a exterminação de povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os anciões, que castiga os que tratam com indulgência as vítimas. Então, é totalmente o oposto, totalmente o contrário. O que Jesus nos traz é aquele Deus visto de uma maneira totalmente diferente, um Deus Pai. Tanto que ele se refere a Pai. Claro, para a época ele usou o termo Pai porque era a figura paterna, que era a figura até de uma sociedade machista. Então, se ele falasse Deus é mãe, puxa, aí que ninguém ia conseguir entender nada, né? Então, ele se utilizou de alguns critérios da época, mas ele não deixou de dizer esse pai de amor, esse Deus de amor, né? Não é mais o Deus injusto que pune todo o povo pela falta cometida por seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que atinge os filhos pela falta dos pais. Olha só, culpa os filhos, até não sei quantas gerações, né? Por quê? Porque era visto de forma realmente distorcida. Era o Deus da época. Só que Jesus trouxe uma visão de um Deus totalmente diferente, um Deus clemente, soberanamente justo e bom, pleno de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um conforme suas obras. São as leis divinas, as leis naturais. Então, é isso que Jesus nos trouxe. E que depois, mais tarde, ele veio e falou, olha, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Quando vier o Consolador, eu prometo para vocês, eu vou mandar um Consolador. E aí não vai ter mais dúvida. E aí a gente fala, puxa, realmente, como é que a gente pode duvidar de Jesus, duvidar dos ensinamentos, duvidar das parábolas, que para alguns é só umas historinhas, só que tem um conteúdo filosófico, espiritual, de uma grandeza imensa. E aí ele ensina, não é mais o Deus de um só povo privilegiado. Então não é Deus dos hebreus, não é Deus, um dos deuses ou dos vários deuses de um outro tipo de aglomerado, de religiões, do que seja. Não, é de todo mundo. É Deus criador de todos, de tudo e todos. O Deus dos exércitos dirigindo os combatentes para sustentar a própria causa contra o Deus dos outros povos. Mas sim o Pai comum do gênero humano, que estende a proteção sobre todos os filhos, chamando todos até ele. Porque era assim antes, né? Até outro dia eu estava ouvindo numa palestra, aliás, outro dia, já faz bastante tempo, né? O Haroldo Dutra falando que uma situação que ele estava vendo era que, de um lado, tinha um grupo jogando futebol, né? De uma religião, né? Do lado de um rio.
Do outro, tinha um, um, um agricultor trabalhando na terra. De um lado, um pedia para não chover, porque senão ia atrapalhar o jogo de futebol. Então, pediam a Deus para não chover. E do outro, o agricultor pedia por chuva, para as plantas que ele estava plantando. E agora? Que partido que Deus vai tomar? Olha os resquícios que nós temos ainda disso. Quando a gente sabe que a chuva é algo natural, vai chover quando tem que chover, quando tem evaporação de água, quando tem, é um processo natural. Então, do mesmo jeito que ele fez essa comparação, se fez e se faz por muito tempo, até mesmo para ir bem na prova, né? Puxa vida, me ajuda, meu Deus, a ter. Bom, porque não estuda, né? Se estuda, não precisa nem da ajuda de Deus. Pode pedir ajuda para relembrar o que estudou, para não dar um branco. Mas se não estudar, não vai ter milagre, né? Então, sempre foi assim e nós guardamos resquícios disso ainda, né? Então, é esse Deus que toma partido, quando que ele não é isso. Ele está em tudo, né? Então, no passado, na antiguidade, estava lá um povo, né, que tinha o Deus dele, que ia lutar contra o povo que tinha o Deus deles também. Então, parecia assim, quem tem o Deus mais poderoso do lado é quem vai ganhar a guerra, né? Pura, digamos assim, para não falar ignorância, né? Inocência das pessoas daquela época, né? Então, vamos lá. Já não é o Deus que recompensa e castiga somente pelos bens da terra e faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas diz ao homem: vossa verdadeira pátria não está nesse mundo, mas no reino celeste, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Ou seja, não vai entrar no reino dos céus, ou seja, não vai para um outro patamar, né, evolutivo, se realmente não for humilde, se realmente não for aquele que vai estar de acordo com as leis divinas. Não é mais um Deus que faz da vingança uma virtude e ordena a retribuição olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoa as ofensas se queres ser perdoado. Trocai o bem pelo mal. Não faça aos outros o que não quereis, o que não queres, né? Que os façam. Então, olha, são os princípios que Jesus nos traz que, assim, identificam Deus, que fazem com que nós percebamos um Deus totalmente diferente. Vocês imaginem, naquela época, quando Jesus pregava, somente as pessoas que não tinham nada, mas que estavam abertos a acreditar nesse Deus, é que seguiam ele, é que morriam no circo romano, né? Então, o orgulho não permitia que se visse esse novo Deus, novo assim, em termos de entendimento, né? Ter essa nova visão de Deus. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe as mais rigorosas penas, o modo pelo qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula. Ah, não fez desse jeito? Lá vem o castigo. Mas o Deus grandioso que vê o pensamento e não se importa com a forma. Enfim, não é o Deus que quer ser temido, mas ser amado. Nossa, eu me lembro da minha infância, para mim, tinha uma frase que era assim, que dava arrepio, dava tremor. Deus castiga. Veja bem, não faça isso porque Deus castiga. E você pode sofrer do mesmo mal. Aquilo para mim era o fim do mundo. Então, eu tinha medo de Deus. E quantos como eu já não tiveram a mesma experiência?
Deus castiga. E hoje, graças a Deus, nem Papai Noel eu acredito, né? Então, também não acredito naquele Deus que eu acreditava quando era criança. Hoje, eu acredito num Deus de amor, que é Pai, que é tudo isso que a gente tem estudado, que é tudo isso que nós estamos vendo aqui agora. Por Deus ser um motivo de todas as crenças religiosas, o objetivo de todos os cultos, olha agora, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas têm de Deus. Isso leva essa grande diferença entre as religiões, a compreensão que se tem de Deus. Eu, por exemplo, tenho na família alguém que não me aceita, ou pelo menos o Deus dele não me aceita, e não vai aceitar nunca, enquanto eu for espírita. Né? É a compreensão que ele tem de Deus. Graças a Deus, a minha compreensão é diferente. Que não importa que ele não assuma que Deus me aceite, mas Deus, como eu entendo, aceita todo mundo, porque todo mundo é filho de Deus. Né? Então, não existe um povo eleito. Isso é uma forma de egoísmo ou de ignorância. Né? As que o fazem de Deus ser um ser, desculpa, as que o fazem de Deus um ser vingativo e cruel, creem honrá-lo por atos de crueldade, pelas fogueiras e torturas. Nossa, quanto já não aconteceu disso na Idade Média? Tem que honrar Deus, tem que aceitar Deus, tem que ser. Senão, vai para a fogueira. Olha a crueldade. Olha as cruzadas que iam, né, dizimar povos, praticamente dizimar. Por quê? Porque não aceitava que aqueles, quer dizer, tem mais coisa por trás disso, tá? Mas pelo menos para o povo ir para lá para guerrear, era porque eles não aceitavam o Deus que Jesus apresentou. Mas Jesus apresentava um Deus, mas ele entendendo totalmente de forma equivocada, né? E então a gente vê ao longo da história sacrifícios a Deus ou a deuses, né? Olha que coisa, né? Então, as que fazem dele um Deus parcial e ciumento são intolerantes e, em maior ou menor medida, meticulosas na forma, conforme supõem ser Deus mais ou menos maculado com as fraquezas e frivolidades humanas. Ou seja, nós contaminamos, na verdade, Deus com o nosso caráter, como ele fala, nossas fraquezas e frivolidades. Aí a gente pega um homem-bomba, ele é totalmente fiel a Deus, ele é crente em Deus, mas a maneira dele. E ainda acha que Deus vai oferecer para ele, né, um grupo de 70 virgens quando ele for para o paraíso, depois dele se estourar e estourar mais um monte de gente. Então, é uma coisa sem... Cá entre nós, é difícil entender isso, mas é a maneira que se entende por parte daqueles que vão atrás desse tipo de compreensão de Deus. Então, no item 25, toda a doutrina de Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Então, olha o alicerce que é. É Deus, é a crença em Deus, mas um Deus justo, um Deus bom, um Deus de amor. Com um Deus imparcial, soberanamente justo e bom e misericordioso, ele pode fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: eis aí toda a lei e os profetas. Não existe outra. Não tem mais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto.
É amar a Deus e a caridade. É amor. Então, essa foi a resposta que Jesus deu aos fariseus quando ele pediu quando pediram a ele para que falasse das leis, né? Das leis que deveriam reger tudo, né? Sobre essa única crença pôde assentar o princípio da igualdade dos homens ante Deus, assim como os da fraternidade universal. Caramba, né? Hoje para a gente parece tão simples, ainda que a gente não faça lá grande esforço para chegar nisso, né? Nessa fraternidade universal. Convenhamos, tá? E eu me incluo, todo mundo se inclui nessa, né? A gente não tem ainda essa disposição, essa vontade, né? Férrea, né? De fazer desta humanidade uma grande família, né? Então, hoje a gente vê o quanto é coerente isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala, puxa vida, mas quando que vai acontecer isso? Por isso a importância nossa da transformação. Por isso a gente percebe que, então, realmente, é uma revelação que veio dos Espíritos, que vai nos levar a uma grande modificação, que vai fazer com que nós sejamos todos irmãos, de forma universal. Que a gente não defenda só o irmão, o pai, a mãe, o filho, a filha, o marido, a esposa, sabe? Só aquele núcleo familiar. Esse é um exercício que nós estamos fazendo. Encarnação pós encarnação. A gente fazendo desse grupo, no momento que a gente estiver tendo a experiência com esse grupo, o exercício para que a gente chegue na fraternidade universal. Essa revelação dos verdadeiros atributos da divindade com da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens e impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente por outro aspecto e, por isso, devia reagir contra os costumes e as relações sociais. Então, é esse conhecimento que vai fazer isso. Não é nada diferente. De um jeito ou de outro, é a gente chegar nisso para que a gente mude tudo que está aí. E olha, não preciso acreditar nisso, mas vai mudar. Quanto tempo leva? Não sei, mas vai mudar. Senão, não estaria conversando com vocês sobre isso. Não tenho dúvida nenhuma. É uma lógica. E Jesus não perderia tempo precioso vindo aqui, ficar aqui acorrentado a um corpo por 33 anos. Já pensou? Olha o investimento que ele fez em nós. Em 3 anos, ele trouxe uma mensagem que dura até hoje. É de uma riqueza tão grande que a gente nem entende direito, mesmo com a ajuda desse Consolador que ele prometeu para a gente. Esse é, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto principal da revelação de Cristo, cuja importância ainda não foi bem compreendida. Olha aí, é isso que a gente estava falando. Nós não percebemos ainda o valor disso, o valor do Evangelho, o valor dessa mensagem, o valor que a gente deve entender, a maneira com que a gente deve entender Deus. Aliás, é lamentável dizer, mas esse é o ponto do qual a humanidade mais se afastou e mais tem ignorado na interpretação de seus ensinamentos. Que pecado, né? A gente perder isso. Essa vida futura, essa possibilidade da gente retornar. Nossa, como mudaria tudo. Como a gente já estaria bem adiantado. Mas tem tanto interesse por trás disso que não seja compreendido. Então ficou aí enfurnado, né?
23 ou 26. Entretanto, Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não podeis compreender, e muitas outras teria a dizer, né? Teria a dizer, mas não compreenderias. Por isso vos falo por parábolas. Aí ele está explicando para a gente. Por isso que eu conto história para vocês. Porque se eu falar como deveria, vocês não têm compreensão ainda. Todavia, mais tarde, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, que restabelecerá todas as coisas, a todas explicará. Restabelecerá. Mas peraí. Então quer dizer que as parábolas e tudo que falou não é isso, vai ter que mudar, porque restabelecer é dar uma mudada, dar uma mexida, uma corrigida. Mas nós tivemos o Evangelho maculado, nós tivemos ele corrompido, nós sabemos disso. Mas olha, o que sobrou ainda é de um valor inestimável. Imaginem o trabalho dos espíritos para manter, se não a integridade, aquilo que era mais importante no Evangelho. E ficou. Que é o que nós hoje temos como referência. Mas eu vou mandar o Consolador, o Espírito da Verdade, e ele restabelecerá todas as coisas. Explicará tudo, né? E a todas explicará. Sim. Se Cristo não disse tudo o que poderia dizer, é porque achou conveniente deixar certas verdades na sombra, deixar ali quietinha, na prateleira, até que os homens estivessem em condições de compreendê-las. Será que agora a gente tem condições? É um começo. Mas já temos mais condições. Se temos todas as condições, não sei, mas temos mais. Tanto que está aí. Chegou o Consolador. Podia ser que chegasse, não no século XIX, mas no século XXV, no século 30, porque até então não teria conhecimento. Mas não. A espiritualidade achou que já era o momento. Jesus, dentro do planejamento dele, achou que já era o momento. Aí mandou para a gente aqui. Olha que beleza, que maravilha, que privilégio. Um privilégio é uma palavra meio perigosa, porque significa, assim, alguma coisa à parte, sabe? É assim, dá mais para um do que para outro, sabe? É ser tendencioso. Mas a gente usa de uma forma errada, mas usa assim no sentido de, olha que beleza, é um presente, né? Como ele mesmo confessou, seu ensinamento estava incompleto, já que anunciou a chegada daquele que deveria completá-lo. Havia previsto, então, que suas palavras seriam depreciadas ou mal interpretadas, que é isso que nós falamos, corrompido, e que se desviariam do seu ensinamento. Em resumo, que desfariam o que ele fizera, porquanto todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Ora, apenas se restabelece o que está desfeito. Que é isso que nós falamos. Mexeram na coisa. Por que o novo Messias é chamado de Consolador? Esse nome significativo e sem ambiguidade não dá margem à confusão. É toda uma revelação. Ele prevê que os homens teriam necessidade de consolação, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam nas crenças que haveriam de fundar. Quantas religiões após Jesus, não que ele tivesse colocado uma religião à nossa disposição, não, nunca fez isso. E quando ele falou que Pedro seria a pedra fundamental, ele não estava falando, você vai ser o Papa, você isso, aquilo. Isso foi entendimento do homem. Isso foi um arranjo aí que foi colocado, mas Pedro era o homem que daria continuidade
iria fortalecer a doutrina que ele tinha trazido, né? O evangelho. Então, as religiões se degladiam pela verdade e acabam, de acordo com o entendimento, mesclando, mexendo, fazendo coisas aí que deu no que deu, que existem graves problemas religiosos. Tem país que até hoje não consegue se ajeitar, né? Seja judeu, seja palestino, seja católico, seja protestante, sejam outras religiões que não admitem, por exemplo, o espiritismo. Então tá aí. Não pensa que nem eu? Tá errado, né? E assim é, dos dois lados. Talvez jamais Cristo tenha sido tão claro e explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestam a devida atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e se aprofundarem em seu sentido profético. Então, depende do entendimento. Aí vem o item 28, que é o penúltimo que nós vamos estar estudando nessa sessão de hoje. Se Cristo não pôde desenvolver seu ensinamento de maneira completa, foi por faltar aos homens conhecimentos que só poderiam adquirir com o tempo. A limitação foi nossa, não foi de Jesus. Ele não quis deixar de nos ensinar. Não. Ele quis ensinar. Só que nós não estávamos ainda habilitados para isso. E olha como é bonito a gente perceber o caminho evolutivo. Não dá para dizer, esse mundo está perdido, não tem jeito. Olha aí, esse é mais um exemplo. Veio o ensinamento de Jesus depois da revelação de Moisés. Está vendo? É um passo, depois o outro. Veio o Consolador que Jesus prometeu quando já havia conhecimento, evolução, o ser humano já tinha caminhado no conhecimento intelectual, mas principalmente moral, que teria terreno fértil para essa semente. Senão não adiantava nada, o solo não estava preparado. Então, olha como a gente percebe que está evoluindo. Isso é inquestionável. Nossa, mas nas reuniões mediúnicas que a gente vem cada espírito aí trevoso e vem querendo destruir tudo, inimigo de Jesus, que parece até que é um Deus à parte, mau, e é a condição dele, temporária, que está tendo a oportunidade dele aqui. Mas não vai ficar se não se enquadrar. Mas ele pode vir ainda e dar uma reviravolta na vida dele, e ele muda. Não 100%, mas muda para melhor, depois muda mais um pouco, depois muda, e aí vai. E sem os quais não compreenderiam, né? Sem isso que Jesus deixou de trazer, porque faltava conhecimento, né? Muitas coisas pareceriam absurdas no estado de conhecimento de então. Até hoje tem gente que não acredita em algumas coisas. Tem gente que não acredita que o homem pisou na Lua. É a condição da pessoa. E olha, eu estou dando um exemplo simples. Outros podem não acreditar em alguma outra coisa. Enfim, cada um. Completar seu ensinamento deve, pois, ser entendido no sentido de explicar e de desenvolver muito mais do que agregar verdades novas, porque tudo se encontra aí, em germe. Então, a questão agora não é trazer novas, sabe, trazer novo evangelho, não, mas trazer o quê? Não tem mais o que trazer. Já está tudo aí. É questão da gente entender, absorver e vivenciar. Faltava a chave para compreender o sentido das suas palavras. Só isso.
Mas quem ousa consentir e interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Ele está falando da condição humana, né? E quem ousa? Em primeiro lugar, a ciência, que não pede permissão para ninguém. Vai lá, estuda e pronto. Não pede permissão a ninguém para conhecer as leis da natureza e passa por cima dos erros e preconceitos. Atropela tudo isso. Está nem aí. E está certo, porque ela está em busca da verdade. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo. Olha, ele está falando isso aí há 1,5 século atrás, um pouquinho mais. 1,5 século, mais uns 15 anos aí atrás. Então, emancipação intelectual. Por quê? Porque muito da ciência estava atrelada à igreja, por exemplo, a preconceitos, ou a um monte de coisa aí, né? Então, agora, o homem está livre, tem liberdade intelectual, tem liberdade de consciência, e tem direito ao exame. Então, todos nós temos esse direito. E as escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém ousava tocar o dedo sem correr o risco de ser fulminado. É onde estava a arca da aliança, né? Onde estavam as tábuas, né? Do decálogo, né? E se acreditava que punha a mão ali e era fulminado na hora. Tanto que, quem não lembra do filme do Indiana Jones, lá quando abre a arca lá e aquilo fulminou todo mundo lá, matou todo mundo, né? Quando descobriram ela tal, e aí fecharam de novo tal, e colocou, pronto. Então, essa é a crença, né? Então, podemos abrir as escrituras, podemos estudar, aliás, devemos, né? Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as dos teólogos, e por mais esclarecidos que fossem as da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, não foram suficientes para deixarem de condenar como heresia o movimento da Terra e a crença na teoria dos antípodas. Lembra disso? É aquele de cabeça para baixo, vamos ver lá, né? O que são os antípodas, né? Quando a Terra era considerada fixa no centro do universo, já acreditamos nisso, tá? Acredita em mim ou não, né? Considerava-se absurda e herética a ideia de habitantes vivendo do lado oposto dela. Não podia ser redonda, porque senão virava, né? Estava do lado oposto, do lado de baixo, pois estaria de ponta cabeça e cairia no planeta, cairia num abismo profundo. Olha que coisa. Aí eu me lembro da dona Odila, né, professora de ciências. A gente nunca esquece, né, algumas professoras. E ela falando, e ela explicando aquilo, ela falou, olha, depende muito do tamanho da coisa. Uma formiga consegue andar na laranja assim, onde for, onde ela quiser. Ela pode estar no topo, pode estar de lado, pode estar embaixo, e ela não cai. Para ela, a laranja é enorme. Para a gente, o planeta é enorme, ninguém cai para baixo, assim, ainda que esteja na parte de baixo, porque ela falava justamente dos antípodas. Então, olha que coisa, né? Como hoje é uma coisa tão simples. E sem ir tão longe, os teólogos de nossos dias não lançaram um anátema sobre a teoria dos períodos de formação da Terra. Então, nos dias de hoje, de Kardec, né? Agora não, agora imagino que tem muito teólogo que já está pensando, não dá para deixar de acreditar aí na paleontologia, nas eras geológicas e tudo isso, porque na ciência, porque está tudo aí, né? Mas ele está subordinado a algumas, né?
Ele tem a igreja dele para quem ele responde, né? Os homens somente puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam, noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Então, a evolução. Por isso que Kardec sempre falou, olha, o espiritismo vai evoluir com a ciência. Não dá para tirar um do outro, não. Né? Dissociar um do outro. Por essa razão, os próprios teólogos, com muita boa-fé, enganaram-se sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho. É um entendimento, segundo a compreensão que tinham. Ao quererem a todo custo encontrar nele a confirmação de um pensamento preconcebido, giravam em círculos, sem abandonar o próprio ponto de vista, retornando sempre no mesmo círculo, sem abandonar suas ideias, de tal modo que só viam o que queriam ver. Tem até aquela frase, né? Célebre: o pior cego é aquele que não quer ver. Por mais sábios, teólogos que fossem, não podiam compreender as causas dependentes de leis que ignoravam. Mas quem julgará as diferentes interpretações, muitas vezes contraditórias, dadas fora da teologia? E aí vem o bom senso, né? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos à medida que novos fatos e novas leis vão sendo reveladas, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Então, o crescimento, o amadurecimento, a compreensão vai chegando e mais a gente vai podendo ter esse esclarecimento. Ora, a ciência faz conhecer algumas leis. O espiritismo permite conhecer outras. Todas são indispensáveis para a compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Olha que bonito. Ciência e espiritismo vão poder trazer melhor compreensão para todas as religiões. Em relação à teologia, ela não poderá, com seriedade, alegar contradições da ciência, pois nem sempre está de acordo consigo mesmo. Então, você pega as teologias, né? Nós pegamos as teologias, mesmo entre elas não estão se conversando. E aí, no item 30 em diante, ele vai falar mais da terceira revelação. Então, até agora ele falou de Jesus, né, da segunda revelação, e aí a gente já vai entrar nessa seara aí, né? Mas só para dar um gostinho, assim, só para dar uma, né, para a gente voltar, quando voltar na semana que vem fazer o estudo, né? O Espiritismo, cujo ponto de partida está nas próprias palavras do Cristo, olha só, como Cristo partiu das de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. Então, olha como é realmente uma escalada. Não parece aquela corrida de bastão? Sempre me vem à mente isso. Aquele corre, e passa o bastão por aquele que está esperando. Que vai, corre, passa para o outro. Corre, o objetivo é chegar lá na chegada, em primeiro lugar. Mas claro que todos vão estar com o bastão ali, vão estar chegando lá na reta final não, no ponto final lá. Então era isso que a gente tinha para hoje. Espero ter, assim, trazido um pouquinho mais, né, da gente avançar um pouquinho mais no estudo da Gênese. Esse estudo fantástico. Vou dar uma pausa para minha voz e alguém fale, por favor. Alguém assuma, né? E passa o bastão para outro, e passa o bastão para outro.
Oi, Helena. Luiz, só uma observação ou talvez uma pergunta, não sei. Porque o Velho Testamento, né, o Deus de Moisés, é igual você falou, ele era um Deus vingativo, né, bravo. Mas será porque faltava as palavras de expressar a grandiosidade de Deus, aí eles interpretavam dessa maneira? Que eu acredito que Moisés em si não via Deus como um Deus de bravo e temeroso. Eu acho que ele tinha já uma luz suficiente para entender Deus, mas talvez não a civilização da época. Exatamente isso, Inês. Você pegou bem aí sabe, o espírito da coisa. Vocês imaginem, naquela época, um povo que perdeu toda a sua cultura, porque o povo hebreu, ele foi escravizado pelos egípcios, né? E foi imposto a eles uma série de coisas, idioma, cultura, um monte de coisa, incluindo os deuses. Então, eles perderam toda aquela referência, né, inicial, né? Então, foi um povo que ajudou os egípcios, e aí os egípcios, talvez como prêmio, né, para eles, ou retribuição, escravizou esse povo. E Moisés foi o libertador desse povo, mas ele precisava manter esse povo sob controle. E uma das coisas que ele utilizava era essas leis duras que ele tinha. Se você pegar o lado divino das leis de Moisés, você vai ver o decálogo, né? Os 10 mandamentos, que mandava não fazer isso, não mandava fazer aquilo, mas em nenhum momento ele falava. E se não fizer, ai de você se não fizer. Ali não estava escrito isso. Então, a condição daquele povo exigia que eles que tivesse uma lei dura, sabe? E olha, não vamos muito longe, não. Hoje tem sinal de trânsito, tem limite de velocidade, tem um monte de coisa. O que segura isso? São justamente as leis, né? As punições, na verdade. Muitas coisas a gente faz baseado na punição, não na lei. O Código de Trânsito é uma lei perfeitamente coerente. E se tem lá limite de velocidade naquele lugar, é porque tem risco, tem gente ali, tem criança, né? Esse tipo de coisa, né? Se a punição para quem passa o sinal vermelho é alta, é porque é muito perigoso se alguém passar o sinal vermelho. Pode comprometer não só ele, mas outras pessoas. E a gente, muitas vezes, não passa o sinal vermelho, ainda que tenhamos vontade, porque a punição vai ser grande. Agora, imagina aquele povo. Então, não estamos nem falando das coisas atuais, né? Modernas, né? Mas vamos falar naquela época. O pessoal era realmente indisciplinado ao máximo. Então, precisava de regras duras, apedrejamento, um monte de coisa aí que hoje não cabe mais. Nossa, ninguém pensa mais nisso. Então, essa evolução. Naquele momento era necessário, hoje não é mais necessário. E com a vinda de Jesus, então, né, com os ensinamentos de Jesus, a compreensão ficou muito maior. Mas o povo já era outro. Né? O povo que estava ali recebendo aquelas novas leis, né? Aquela nova compreensão sobre Deus, era outro povo. Eu sempre lembro, né, de Moisés falando, né, que ele ficou no deserto lá 40 anos com aquela turma, tudo. Ele ficou ganhando tempo ali. No meu ponto de vista, eu não sou judeu e não sou assim, não compreendo as leis mosaicas e tudo. Mas para mim, pensando de forma simplória, eu entendo de uma forma muito inteligente. Falou, deixa acabar com aquela turma que, infelizmente, não tem mais jeito. Tem que ver gerações novas.
para tomar lugar daquela, porque aquela estava perdida, aquela não tinha mais jeito. Tem que esperar morrer, né? Do ponto de vista dele, eu acho. É minha conclusão. E aí eu penso aqui que nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Ou o progresso da humanidade está se utilizando do mesmo recurso. Está vindo gente nova sempre. Está sempre renovando. Só que não são 40 anos. É muito mais, né? Mas está renovando. Ainda que sejamos os mesmos. Vem com ideias renovadas, com visões renovadas. Mas tem toda a razão, Inês. Seguramente Moisés sabia de tudo isso. Mas vai ele ser brando com aquela turma lá. Ele era engolido com sapato e tudo, por aquele povo indisciplinado, revoltado, deseducado. Vixe. Posso fazer um comentário, então? Lá no item 28, né, do que você estava falando até, né, que você leu, ele fala assim, que completar o seu ensinamento deve ser interpretado no sentido de explicar e de desenvolver, e não de adicionar verdades novas. Porque ali tudo se encontra em germe, somente faltava a chave para abrir o sentido de suas palavras. E é isso que às vezes a gente se engana na hora de estudar também o Espiritismo. A gente está, às vezes, tentando buscar novas verdades, novos conhecimentos, enquanto o que a gente precisa fazer é realmente explicar e desenvolver esse conhecimento, porque a verdade em si, ela já está dentro de nós. Então, por exemplo, há um tempo atrás, até me perguntaram, né, porque eu desde criança eu estou dentro, né, de certa forma, da doutrina espírita, né? Então, o que me fez ficar, né, após eu crescer, desenvolver meu pensamento, continuar dentro da doutrina? Porque não fazia sentido o oposto, né? E o que não faz sentido? Ou tem muitas pessoas que, às vezes, buscam a doutrina espírita e falam assim, olha, agora faz sentido. Porque essa verdade já está dentro de nós, né? O que a gente precisa fazer é desenvolver esse conhecimento, explicar e desenvolver. A gente percebe, né, que é nessas horas que vê o Kardec pedagogo, né? Ou seja, eu não preciso buscar novas verdades, né? Algo que está escondido, que talvez Kardec não tenha vislumbrado, nada disso. O que eu preciso é explicar e desenvolver o conhecimento que está dentro de mim. E conforme a gente vai evoluindo moralmente, é aí que essas coisas vão se abrindo, é aí que as coisas vão fazendo sentido. Então, não adianta a gente querer dar um passo maior que a perna, né? Tudo vem no seu tempo. E eu acho que eu falei tudo isso por conta do que você estava falando de Moisés e a diferença entre a vinda de Moisés e a vinda de Jesus, né? Como que o objetivo era diferente, por quê? Porque aquela população que estava reencarnada ainda não tinha o conhecimento necessário. Aliás, não é que não tinha o conhecimento, ainda não dava para desenvolver esse conhecimento dentro deles, porque a moral não estava no nível correto. E uma coisa que eu também fiquei pensando é que esses espíritos não vieram somente para os encarnados, né? A gente tem uma ideia de que Moisés reencarnou aqui, Jesus encarnou aqui por conta dos encarnados. Não, né? Era para os encarnados e para os desencarnados. Todos eles foram tocados, todos eles puderam compartilhar da presença desses espíritos aqui na Terra. Né? Pega o exemplo do Chico, né? Ele não atendia só encarnado, ele atendia também os desencarnados. É isso. Eu acho que foi muito boa a sua colocação, em termos assim, para que a gente pudesse relembrar de que, na verdade, encarnado e reencarnado é parte da nossa, sabe, da população no planeta.
desde que eu percebi isso, ficou muita coisa muito clara, ainda mais se considerando que nós temos aí essa sabe, essa interação, né? A gente vive com o pé em cada mundo. Toda noite a gente deixa o corpo aqui e vai por aí, né? Como espírito emancipado. Então, fica fazendo esse... Né? Então, a gente acaba indo para o mundo espiritual, né? E, por sua vez, os espíritos durante o dia, durante todo o tempo, estão aqui no meio nosso. Então, é um mundo só. E, claro, qualquer coisa que esteja acontecendo está influenciando os dois mundos. Totalmente. Eu acabei nem perguntando para a Inês se aquilo que nós falamos estava... deu para atender a sua... Deu sim, não, foi justamente o que eu estava pensando, você explicou direitinho. Que bom. Agora, com relação à verdade nova, né? Não tem nova verdade. Realmente, nós vamos ter que se convencer disso. Eu já vi outdoor no Brasil e já vi outdoor aqui. E quando eu viajava por aí afora, quando eu trabalhava, antes de aposentar, alguns países também eu vi isso. Estava lá, Jesus voltará, né? E aí a pergunta é assim, bastante, né? Assim, não sei nem falar o porquê, mas apropriada, vai. Voltar para quê? Porque vai trazer o quê? A verdade já está aí, ele já trouxe. Nossa, ele trouxe tudo, e ainda há um sacrifício, né? O preço de um sacrifício tão grande, né? Está tudo aí. Realmente o que nós precisamos hoje é de entendimento, é saber disso. É isso que você falou, Ana Paula. É ter instrumento para a gente poder analisar, compreender e aplicar. Que no final das contas é isso, porque também analisar, entender e tudo e pronto, não serve de nada, né? Mas a gente vai ter, né? O que a gente precisa é disso, ter todo esse entendimento, tudo isso, para poder utilizar para transformar o mundo, para transformar a nós como indivíduos, né? Transformar nosso próximo. Eu tinha falado que ia falar pouco hoje, mas vou... Bom, todos sabem que a palavra é aberta, tá? Então, fiquem à vontade. Qualquer comentário é bem-vindo, qualquer, sabe, informação adicional, qualquer pergunta. Aqui não tem. Nós estamos estudando o mesmo livro e qualquer um poderia fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, né? Estudar com antecipação e vir aí e falar, né? Então, portanto, podem ficar à vontade, por favor. Sua cara é ótima, Luiz. Sabe do que eu estou rindo? Eu estou vendo a Kátia e ela está a cara da mãe dela agora. Agora Olha, sim. Porque eu vi uma foto da mãe dela e estou vendo agora. Agora sim, Kátia. Agora acredito em você e na sua irmã. Eu sou a minha mãe direitinho. Igualzinha. Sabe, você falou na volta de Jesus, né? Eu quero acreditar que Jesus vai voltar. Eu quero acreditar nisso. Porque... E se eu falar para você, Kátia, que ele nunca se foi? também tem isso, né? Também Ele, tem isso. nós temos assim, uma visão tão limitada das coisas, estou falando da humanidade, tá? Que a gente vê essa vida como a vida definitiva.
Para que ele viria para essa vida que não é definitiva, para essa terra que teve prazo de validade? Um dia vai Verdade. comportar mais essa... Sabe que ainda ontem eu ouvi um salmo bíblico que dizia, eu não vou lembrar exatamente das palavras, mas o significado era que ninguém nem nada jamais pode nos tirar das mãos de Jesus, porque nós fomos dados a Ele, nós somos dele, em outras palavras, né? Ou seja, é Ele que governa, mesmo quando está tudo bagunçado, quando a gente pensa que acabou, está tudo perdido, Ele ainda está governando. E nada acontece sem a autorização de Deus, né? Então, que não tem como, mesmo aqueles que não acreditam em Jesus, ainda não encontraram, entenderam, não tem como nos separarmos dele, porque ele não deixa, né? É ele que fica do lado da gente, é ele quem não desiste da gente. E isso é muito bom, né? Esse salmo falava disso, sabe? Sabe, Kátia, você me fez lembrar uma coisa que, para mim, o que me impressiona, desde a primeira vez que eu ouvi, é assim, que Jesus nos conhece pelo nome. Isso. Nossa, aí para mim, aí já é demais. Eu falei, mas nós somos, entre encarnados e desencarnados, sei lá, a gente ouve falar uns números aí, que fica entre 21 bilhões e 25 bilhões de espíritos, né? Conhece pelo nome. Ele conhece todo mundo e conhece. Eu não duvido. Ele tem, sabe, conhecimento para isso. Ele tem, sabe, ele está preparado para isso. Para isso, né? E aquela que é claro que é figurativo, mas que diz muito, né? Que até os fios de cabelo estão contados, né? Então, quer dizer, é conhecer mesmo, né? Porque até saber o número dos fios de cabelo é conhecer mesmo, até porque a gente não conhece, né? Novamente, de um modo figurado, né? Quem é que conhece? Quem é que sabe quantos fios de cabelo tem? A gente não sabe. Ele sabe. O que quer dizer que ele conhece a gente melhor do que a gente se conhece, né? Eu ia Daí fazer uma brincadeira que eu conheço os meus, mas vamos deixar para lá. É muito séria a conversa para eu fazer essa brincadeira. E daí é a confirmação de que a gente realmente tem que confiar, né? Tem que confiar porque se ele nos conhece assim tão bem, ele sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita, né? E a gente precisa confiar, sempre. Essa nossa conversa, no final do estudo, ela nos enriquece muito, muito. No discutir as lições que a gente está lendo, né, da doutrina dos espíritos, nós chegamos a algumas conclusões que nos faz, né, nos sentirmos assim muito amados. Muito amado. Todas as segundas-feiras, porque todas as lições que a gente lê, mesmo desde o Livro dos Espíritos, agora a Gênesis, o próprio Evangelho em si, né, as nossas discussões sobre esses livros sempre nos levam a ver como nós somos amados. E a ideia de que Jesus continua conosco, é grandioso isso para o nosso coração. Porque por que ele nos deixaria se ele é o governador desse espaço onde nos encontramos? Nós estamos sobre o olhar dele, né? Sob o olhar dele. Ele sabe exatamente do que nós precisamos. E
E infelizmente, né, ele sofre por nós, porque ele sabe que pelas nossas ações nós ainda vamos sofrer muito. Por ele, nós já estaríamos num patamar muito acima. E porque ele nos deixou as lições há quanto tempo atrás, né? E hoje ele vê que nós estamos caminhando tão lentamente que ele permitiu, e ele está permitindo a dor, às vezes uma dor tão forte em nós, que vai fazer a gente caminhar. Ele chora por nós, eu tenho certeza absoluta, porque nós precisamos de dores muito fortes ainda para despertar. E nós temos a certeza absoluta que ele está conosco. Sabe por quê? Porque quando a gente clama por ele, né, o alívio vem imediatamente. Uma outra coisa, Verinha, para pegar esse gancho aí, tem uma música, que eu não sei se vocês já ouviram, eu acho que é do Davi Sócer, Davi, eu não estou conseguindo lembrar do sobrenome dele. Enfim, que fala sobre as águas. Que fala sobre aquela passagem bíblica, quando Jesus dá a mão a Pedro para que Pedro venha, né, andar sobre as águas, né? E aí eu ouvi também, tem uma versão dessa música onde ele, que é um pastor ou ministro, não sei bem qual é o título dele, ele discute essa passagem, uma coisa que eu nunca havia pensado. E ele diz assim, a gente, né, a gente quando grita por alguém, é porque a gente subentende-se que a pessoa esteja longe. Então, você eleva a voz para que aquela pessoa te ouça, né, e te atenda. Mas, nessa passagem bíblica, da forma como foi escrita, foi uma forma muito inteligente, porque diz que Pedro gritou por Jesus e Jesus estendeu a mão e o pegou. E aí a análise que foi feita dizia o seguinte: ele não precisava ter gritado, que Jesus estava ali, ele simplesmente estendeu a mão e o tirou daquele sufoco para que ele viesse, né, a caminhar sobre as águas. Então, eu tenho a impressão que a gente, às vezes, ainda hoje, a gente tem essa sensação: puxa vida, isso está acontecendo comigo, Jesus me deixou, não está vendo Jesus, mas ele está autorizando, né, esses sofrimentos para que a gente aprenda. Mas só que ele está ali, aquilo que você falou é verdadeiro, ele está ali do lado o tempo inteiro. Você chama por ele e o alívio vem. Não quer dizer que ele vai eliminar a dor completamente, até porque a gente precisa dela, né? Mas ele vem te ajudar, né? Aí vem novamente, eu não sei por que eu estou falando tanto nisso hoje, mas outra passagem bíblica que é o jugo é leve, fardo suave, ou é ao contrário, fardo suave, jugo leve? Bom, vocês sabem do que eu estou falando. E é isso mesmo, porque na hora do sufoco você chama por ele e o alívio vem. Pode reparar que vem. E não demora muito, não. Vem logo. É pedir com fé, né? E certas coisas que a gente pede também, que a gente ouve aquele ainda não, ou isso, agora não. A gente até na hora não entende, mas mais para frente, uns anos depois, a gente passa a entender por que foi dito aquilo. E até agradece, né? Obrigada por não ter me atendido. Né? É isso aí. Queria falar, né? A certeza da presença constante de Jesus, ele não desistir da gente, é uma prova de amor constante. Porque
Vamos trazer aqui para o nosso nível, né? Quando a gente ama alguém profundamente, a gente não desiste daquela pessoa, né? A pessoa pode estar errada, o amor de uma mãe para um filho drogado. A mãe está ali, tentando o tempo inteiro salvar aquele filho, colocar aquele filho no caminho certo, né? É um filho adoentado, a mãe está ali, o pai, né? Quem for, aquele que ama de verdade está ali, presente o tempo inteiro. Então, é a mesma coisa. Imagina, nós que somos tão ainda ignorantes, né? No sentido da palavra mesmo, de ignorar as coisas, né? Somos tão pequeninos e a gente já consegue sentir um pouquinho desse amor que é nos dado ou que a gente dá a alguém. Imagina Jesus, né? A intensidade do amor dele. Então, quando você diz, tem certeza que ele chora? Eu também tenho certeza que ele chora. Porque a gente chora por aquele que a gente ama tanto. Imagina Jesus, né? Impressionante isso. Imagino que várias vezes ele queira passar certas coisas por nós mesmos, devido ao tamanho do amor dele. Mas ele sabe, como um pai, um bom pai, uma boa mãe, que às vezes a gente precisa deixar o filho quebrar a cara para que ele aprenda, né? Não adianta só dizer, ó, vai por ali, porque a gente não vai. Tem que deixar ir pelo caminho errado, quebrar a cara, dói, cai, se rala todo, levanta e depois vai pelo caminho que o pai e a mãe recomendou inicialmente, né? Falei muito já, gente. Obrigada. Muito bem, se ninguém tiver mais nada, a gente encerra a gravação agora. Juntamente com os agradecimentos, né, por estarem aqui.